Bom dia, amores. Vamos começar a nossa semana e hoje nós teremos aula de história, tá? Certinho? Então vamos lá. Deixa a tia apresentar o livro aqui para vocês. Vamos lá? Então vamos lá, olha só. Na página 134 de história, tá bom? Tá falando assim, ó. Você sabia que as palavras têm história? Leia o texto a seguir. Nossas palavras carregam ideias e sentimentos. Você sabia que hoje não usamos mais a palavra índio para nomear brasileiros indígenas? Essa palavra foi utilizada pelos portugueses que aqui chegaram para identificar os primeiros habitantes do Brasil. Durante mais de 500 anos, o uso da palavra índio acumulou várias ideias preconceituosas a respeito dos povos indígenas brasileiros, como a que eles são selvagens, de que não gostam de trabalhar, de que não têm nenhuma religião, entre outras coisas. Por que isso aconteceu? Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, acreditavam que haviam chegado às Índias e encontraram povos que tinham hábitos e costumes diferentes dos seus. Eles estranharam muito e acreditaram que deveriam ensinar os indígenas o seu jeito de ser, de fazer, de pensar e de viver. Não consideram os saberes, não consideraram os saberes, os conhecimentos tradicionais e a cultura indígena. Não levaram em conta se os indígenas queriam ou não que isso acontecesse. Com o desenvolvimento das vilas e das cidades, momento e lugar em que o jeito de fazer e de pensar dos europeus prevaleceu, eles continuaram a desejar que os indígenas abandonassem suas culturas tradicionais. Muitos indígenas se rebelaram, outros fugiram, outros nem mesmo tiveram contato com as pessoas não indígenas. Por esse motivo, atualmente usamos a palavra indígena, que significa aquele que pertence ao lugar, originário do lugar. É como se explica Daniel Munduruku em suas entrevistas. Continuando aí na outra página. Daniel Munduruku é um escritor, professor brasileiro. Seu sobrenome mostra sua origem indígena, da nação Munduruku. Formou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo. É doutor em educação e atualmente desenvolve seu pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Mantém pesquisa de sua produção literária sobre as comunidades indígenas brasileiras, principalmente a nação Munduruku, que é a dele, né? Então, olha só, por qual motivo deixando de usar a palavra índio e passamos a utilizar o indígena? Então, olha só, galerinha, deixa eu te mais conversar com vocês. Por que nós não podemos mais usar? Porque eles usavam isso no sentido de ofender as pessoas, porque os indígenas, eles não usam talheres, eles acham, porque se você vai comer a comida, né, a comida é algo limpo, se ela está indo para dentro do seu organismo. Então, para que usar os talheres? Tem que usar as mãos. Aí as pessoas começaram a usar o quê? Que isso, ai, parece índio comendo, mas no sentido de xingar, porque tá sujando a roupa, sabe? Eles não acham que comida suja a roupa. Se comida é uma coisa limpa, não suja. Só que as pessoas querem usar isso para ofender os indígenas, certo? Então vamos lá. Então, olha só. Os europeus deram esse nome aos habitantes do território brasileiro porque consideravam ter chegado a palavra indígena e deixou de ser usada. Foi isso que a tia Márcia falou. Vocês podem responder aqui com as palavras de vocês, tá? Que deixou de ser usada a palavra índio. Por que deixou de ser usada? Ops. Peraí, só um pouquinho que abriu o negócio aqui. A palavra índio deixou de ser usada porque as pessoas estavam usando como forma de ofensa, tá? No sentido de ofensa, para deixar as pessoas chateadas, que você come quando suja a roupa, parece um índio comendo, que índio que come assim. Para que fazer uma coisa dessa, né? Falta de respeito de algumas pessoas é grande. Certo, meus amores, vamos continuar então?
Olha só, como você sentiria se tivesse se seus hábitos e costumes não fossem respeitados? Como que você se sentiria? Você ficaria chateado? Com certeza, né, galerinha? Eu me sentiria muito chateada se meus direitos, meus hábitos não fossem respeitados. É o que aconteceu com os indígenas. As pessoas não respeitam os hábitos deles, os costumes deles, ainda ficam usando ele tipo, para ofender uns aos outros. Para que isso, né? Que bobeira. Respeito sempre. Continuando, então. Responde do jeito de vocês, tá? A resposta é de vocês. Na 135. Nós vamos agora para 138. Responder, tá? Resposta pessoal de vocês, ó. As mulheres sempre tiveram um papel importante na sobrevivência dos grupos humanos. Por muito tempo, elas não costumavam realizar atividades longe do lugar onde habitavam, pois eram responsáveis pela organização da comunidade, pelo cuidado com as criações no modo de vida de homens e mulheres em casa. Aí você vai responder, sua mãe é o responsável. Na 130. Aí agora nós vamos para 140. Na 140 falando assim, ó, a mulher e o trabalho ao longo da história. Observe a fotografia vendedora de frutas do Rio de Janeiro, de Alberto Exxon Silva. Elas trazem representações da mulher no século XX. Desculpa, no século XIX. Certo? Olha só, as mulheres então, né? Já vimos isso na rotina, né? As mulheres tinham que cozinhar de jeito nenhum para trabalhar fora. Jamais uma mulher sairia para trabalhar fora de casa nessa época aqui, ó. Tá vendo? Depois iriam ter mais liberdade, igual é hoje, mas mesmo assim não tem 100% não, tá? Ó, como que são as roupas de antigamente? Tá vendo aqui, ó, a roupa de uma pessoa de outra? Elas eram estilosas, todas pomposas, né? O que que elas estão fazendo? Foi o que a Tia Márcia falou, essa aqui estão cuidando da família, né, da casa, e essa aqui tá, entre aspas, falando, se divertindo, certo? As mulheres das imagens estão trabalhando? O que que vocês acham? Sim ou não? Durante muito tempo, a mulher foi responsável somente pelas tarefas domésticas, como cozinhar, limpar a casa, lavar roupas e cuidar dos filhos. As mulheres nem sempre tiveram a liberdade de sair de casa como atualmente. Hoje em dia as coisas estão bem melhores, né? Mas antigamente não era assim, não. Certo? As mulheres nesse período tinham uma vida muito regrada, não podiam participar de diversos momentos da vida social. O trabalho era restrito. As mulheres escravizadas, por sua vez, tinham uma vida muito dura, realizando todos os trabalhos domésticos, cuidando dos filhos, das senhoras, entre outras atividades, como o comércio e o trabalho nas lavouras, o trabalho nas fábricas. Com a Revolução Industrial, que aconteceu na Europa no século XVIII, as mulheres passaram a trabalhar em fábricas.
Cadê? Nessa época, trabalhavam muitas horas por dia e seus salários eram mais baixos que os dos homens, o que permaneceu por muito tempo. Somente depois de muitas lutas e reivindicações, as mulheres foram adquirindo e garantindo seus direitos. Para ter uma ideia, no Brasil, no século XX, muitas mulheres trabalham em indústria e sofriam os mesmos problemas que mulheres de outros países naquela época. Olha para vocês verem, ó. Ó, gravura que apresenta mulheres trabalhando na produção de fósforos em Londres, quando as mulheres começaram a trabalhar em fábricas, indústrias. Você conhece histórias sobre o trabalho feminino no início das fábricas? Vocês sabem sobre como que aconteceu isso? Vocês me contam? Hum? Vamos ver aqui um pouquinho? Na 142. A Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que transformou a maneira de produzir as coisas. A utilização do vapor, da água, para mover máquinas, a invenção da lâmpada incandescente, assim como as locomotivas, evolução da indústria no mundo. Olha só. As mulheres e o trabalho na história. Mulheres na antiguidade. Ó, em várias sociedades desse período, as mulheres eram responsáveis pela administração de suas casas, tá vendo? Olha, era assim que acontecia. Elas que cozinhavam, que tudo. Mulheres na Idade Média. A figura da mulher ainda estava ligada à vida doméstica e à submissão ao homem, embora algumas mulheres exercessem ofícios tidos na época como de menor importância, ó. Tá vendo? Gente, a mulher era muito maltratada, né? Que tristeza. A fotografia retrata uma mulher atuando na encadernação de livros em 1900, em Berlim, ó, na Alemanha. Neste período, as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas durante muitas horas, recebendo salário baixo. Galerinha, olha só, deixa eu te mais conversar uma coisa com vocês. Quando as mulheres começaram a trabalhar, elas poderiam fazer o mesmo trabalho do homem, mas o salário delas era bem menor. Então, elas começaram a trabalhar, mas ainda tinha uma discriminação. O salário delas não era o mesmo salário dos homens. Que absurdo, né? Fala sério. Ó, as mulheres no século XX trabalhavam na fábrica no Brasil em condições precárias, ó, bem ruim a fábrica, mas eles achavam assim, como a mulher que vai trabalhar não tem problema. Mulheres na década de 1950, embora muitas mulheres já trabalhassem, ainda existia diferença entre atividades exercidas por homens e por mulheres. As mulheres ainda tinham dificuldades para trabalhar fora e eram responsáveis por cuidar da casa, ó. Após muitas lutas, as mulheres conquistaram direitos e reconhecimento profissional. Legal, né? Tomara que continue assim, né? A gente continue a crescer cada vez e cada vez mais, certo? Nós temos que valorizar as mulheres, né? É verdade? Não é porque a gente fala que o nosso sexo é o lado frágil. A mulher não é frágil, não. A mulher é muito forte. O homem também. Um tem que valorizar o outro. Certinho? Hoje eu já mais separando por aqui.